Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estudos da Casa de Emmanuel, do livro, dando continuidade ao nosso estudo. Desculpa que eu estou gripado. Do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, trazendo essas mensagens, essas reflexões de Emmanuel sobre passagens do Evangelho do Cristo. Hoje a nossa irmãzinha Selma vai nos guiar no estudo do capítulo 150, então convido a fazer também a nossa prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Obrigada, Mestre Jesus, e a essa falange protetora do nosso estudo, da corrente de Emmanuel, que vem sempre nos dar a sua proteção e orientação. Que o nosso estudo possa transcorrer em paz, serenidade, que os bons espíritos estejam nos amparando, nos auxiliando no nosso estudo, nos inspirando, para podermos levar cada vez mais conhecimento a nós e àqueles que possam estar nos assistindo. E assim, cada vez mais, propagamos o bem, né, e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Então, o capítulo é 150, que fala sobre aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Quem disse, pois, Jesus, está em Atos, capítulo 9, versículo 5. Não. Essa é a passagem que Jesus fala a Paulo no deserto do caminho de Damasco. Não é? E quando Jesus, né, a luz dele brilha, né, com tanta intensidade que acaba cegando Saulo, né? E Jesus fala essa palavra, fala essa frase, né, para ele, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Porque deixar aqui fazer uma pausa que eu explicasse dos aguilhões, né, que eles são é um ferro compridinho, né, uns que chamavam para dar aquelas que se usa para o gado, né, para o animal, para dar uma espetadinha leve assim, para dar uma batidinha neles, para eles caminharem quando eles param, né, aí você vai com aquele aguilhão para fazer o animal continuar no seu curso, né? Então ele serve, no caso, aí para fazer para dar uma empurrada, para dar não só guiar, mas é para empurrar, fazer com que ele continue, né? Então, né, recalcitrar, no caso, é resistir, né? É a pessoa que fica resistindo, né, em obedecer, não é? Então, Mas também é confrontar. Eu fui procurar o que era recalcitrar, é confrontar também. Porque aqui, né, no caso, nesse sentido, nossa língua ela tem uma palavra, tem muitos significados, né? Então, que nisso, no caso, aqui é quando Jesus quis dizer que ele estava resistindo à palavra, a palavra de Deus, né? Que é para exortá-lo a uma vida reta. Quer dizer, Paulo, ele seguia, acreditava que o que ele estava fazendo era o certo, né, do cristianismo, né? E ele já tinha, acho que, em algumas passagens, deve estar até em Paulo e Estevão, recebido algumas, vamos dizer assim, alguns aguilhões para que ele tomasse o caminho certo. E ele não estava enxergando, vamos dizer assim, não ele recebia aqueles aguilhões da vida e, mesmo assim, ele não dava conta daquilo. Continuava tomando aquele caminho que ele achava que era certo, mas estava indo contra o caminho de Jesus, até que ele chega e toma vamos dizer, toma uma atitude mais rígida, né, com relação à entrada de Damasco, que o faz ele cegar, e fala, quer dizer, você está resistindo, eu estou aqui, te chamando a atenção por várias vezes e você está resistindo. Vamos lá, vamos atender, né, o chamado. Foi aí que realmente Saulo
acabou, né, aceitando o Cristo, né, Jesus ali naquele momento, e fala aquela frase célere, né, que Senhor, o que queres que eu faça, né? E realmente é uma passagem assim bonita, muito emocionante, que serve de exemplo para nós, não é? Alguém quer comentar sobre E esse? perguntou, por que me persegues? Quer dizer, É, o que eu faço de mal que você está sempre me perseguindo? Quer dizer, Paulo ficou ele atordoado com a pergunta, né? ele estava no caminho errado, achando que era o Claro, certo, na verdade, né? claro. Exatamente. Mas perseguindo alguém que estava querendo o bem, né? Quer dizer, uma coisa incoerente, né? Bem Uhum. incoerente, né? Não, porque pelo que como ele era um soldado de É, Roma, ele atendia aquilo que Roma é, exigia dele, e ele estava é. seguindo tudo corretamente, dentro do Uhum. que era orientado a ele, né? Alguém mais? Julinha? Deu a voz? Vai falar. Boa noite. Boa noite. Então, o que você está colocando, Selma, quando Jesus, né, naquele momento ali, Saulo, quando diz, por que me persegues? E por que não recalcitrar, né, contra os aguilhões? Porque ele já tinha sido, já tinha, vamos colocar assim, ele já teve outras oportunidades antes da estrada de Damasco. Foi Isso. quando ele esteve na casa do caminho com Pedro, que ele não quis ouvir. Quando, diante da noiva, Abigail, ele se recusou a conhecer o Cristo. Uhum. Quando ele teve diante de Estevão, né, que antes não era Estevão, era um outro nome, que ele colocou o nome de Estevão depois, era Ezequiel, se não me falha a memória. Acho que é isso. Então, naquele momento, foi dado a ele a oportunidade de conhecer Jesus e ele também se recusou. Por quê? Porque ele seguia as leis mosaicas. E ele era um grande estudioso da lei, né? Então, o entendimento dele era o que, se não tivesse seguido Moisés, tudo era contra a essa lei. Então, quer dizer, mas ele teve algumas oportunidades de conhecer todos esses ensinamentos do Cristo, porque o Cristo não veio derrogar a lei, né? Uhum. Ele veio somente fazer cumprir, mas com a parte do amor. E ele, naquele momento, ele várias vezes ele foi contra tudo isso, porque ele não quis ouvir, né? Então, nesse momento, houve quando a gente chega a um momento que existe um freio para que você não cometa mais insanidades. Porque ele vai dentro de Damasco buscar Ananias, porque É. ele vinha cumprir ordens, né? Porque É. ali ele sabia que tinha cristãos. Então, acho que é a forma de que a providência divina, muitas das vezes, nos ajuda também através desses freios, né? Isso, isso, isso. E essa pergunta, por que me persegues, ela toca o coração, porque é uma perseguição, né? Uma coisa ali, né? Mexe, né? Por que me persegues? Ele ficou atordoado, né? Que é perseguir mesmo, quer dizer, implicou comigo, pronto, né? Não é? Isso aí, né? Vai lá. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Quer dizer, esses aguilhões que eles falam aqui, repete-se muito durante acho que todas as passagens, né, evangélicas, esses aguilhões, esses incômodozinhos que nós É, sentimos às vezes, que isso acontece, vou dizer assim, todos têm, não é uma regra, né? Mas como nós temos a tendência de nos acomodar, ao invés de seguir a estrada que nos é destinada, quando nós temos nós estamos aqui com um propósito, todos nós temos um propósito, né? Dizer assim, não somos missionários,
como outros, né? Mas temos um propósito, que é a evolução, que é o caminho reto, né? Para nos melhorarmos, evoluirmos. E quando nós paramos no meio do caminho por medo, ou por indisposição, preguiça, ou seja, aquela história ninguém quer enfrentar, vamos dizer, a porta estreita. Todo mundo quer passar É, pela porta larga. Então, quando nós ficamos parados ali, porque não quer atravessar a porta estreita, é quando o aguilhão se faz presente. isso. Vem os mensageiros, né, que trabalham com isso e vão lá dar aquela batidinha na gente para nos fazermos andar, caminhar. Desculpa, não ficar parado. Por quê? Não é para a gente ficar parado. Nós temos que caminhar, né? Água parada apodrece e cheira mal. Dá dengue. Dá dengue. Não. Então, nós temos que... Desculpa. Esses aguilhões fazem parte da vida nossa durante todo o nosso decorrer, a cada vez que nós ficamos resistentes a seguir a nossa proposta aqui da Terra, né? E por isso existe. Então, quando ele diz aqui, de outro modo, não enxergaríamos a porta, porque a gente ia ficar acomodado. É mais tranquilo, né? É menos sofrimento, né? Ninguém quer sofrer, mas a gente escolhe essas coisas, né? O que acontece conosco, né? Alguém quer contribuir mais? Não. Imagina se Deus estalasse o dedo agora e falasse: ó, toda a humanidade, ninguém mais precisa trabalhar porque vai ter luz de graça, vão entregar na sua casa comida, mantimento, você vai ter direito a Netflix, tudo de graça. Quantos de nós realmente vai ter direito à saúde de graça, tudo de graça? Ninguém precisa trabalhar. Deus vai botar anjos fazendo todos os trabalhos para a gente. Quem realmente iria? Não, peraí. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, não quero essa vida mansa, não. Quantos será que realmente iriam contra isso, né? Então, tipo assim, nós somos muito comodistas, né? É uma tendência do ser humano se acomodar. Se tiver alguém fazendo tudo para você, a tendência é você se acomodar. Então, o aguilhão é para nos obrigar a acordar. Acorda, se movimenta, faz alguma coisa, né? Se você continuar parado aí, vai piorar, a dor vai aumentar, os problemas vão se acumular. Então, o aguilhão ele vem para ajudar, né? Que a gente pensa, mas eu estou sentindo dor, é para ajudar? Porque para você sentir menos dor possível. Porque se você ouvir o alerta logo no início, você vai provavelmente sofrer o mínimo possível. Então, a dor é para nos ajudar, sim. Só que a gente tem que entender a dor, né? Sentir a dor, perceber, refletir e ver quais os passos que a gente está dando, né, na direção contrária ou passo nenhum, né? Ou estamos estacionados e por isso aquela dor está aparecendo, né? E aí entra realmente o autoconhecimento, a reflexão para você tomar as medidas e o caminho diferente para que cesse aquela dor. Então, aí, isso que você está falando, aí as pessoas podem perguntar assim, mas por que eu tenho que sofrer? Por que temos que sofrer? Passar por isso, né? Aí, que muitos podem questionar essa situação. Pô, vem aqui só para sofrer, né? Até diz que a religião do espiritismo é aquela que sofre, né? Que todo mundo tem que sofrer, não é? Por isso que muita gente acaba saindo, né? Ninguém quer sofrer. Mas é justamente isso que você está falando. Nós sofremos por quê? Por causa ainda da nossa inferioridade, do atraso nosso moral, da nossa inferioridade, das nossas imperfeições que ainda existem. Ainda estão existindo. Não, mas ninguém quer sofrer. Porém, a maioria dessas religiões que dizem que não querem sofrer, mas querem seguir o Cristo, né? Porque o cristianismo é a religião praticamente predominante aqui no Brasil.
é o cristianismo, né? Juntando todas as vertentes, todo mundo é cristão. Então, pô, você não quer sofrer e quer seguir o Cristo? Eu não sei qual é a Bíblia que esse pessoal está lendo, então, porque o evangelho que eu li, o Cristo sofreu para burro. Eu vou contribuir também, né, nessa parte, né, dessa parte aí que fala aí dessa dor, porque primeiro que a gente, na vida física, né, a gente sabe muito dos nossos direitos, mas esquecemos muito dos nossos deveres. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é o capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, e tem uma instrução dos espíritos. E esse espírito que fala para a gente é Lázaro, ele fala sobre o dever. Então, ele diz assim para a gente, ó, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para os outros. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, certo? O aguilhão da consciência, guardião da correção interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos argumentos da paixão. Então, a gente tem os nossos deveres para conosco, para com o outro. Nós temos aquele aguilhão, que é o aguilhão da consciência, que a gente sabe no íntimo o que a gente deveria fazer e a gente não faz. E aí, por quê? Porque a gente está mais ligado às coisas materiais, às nossas paixões, né? Agora, a gente sabe que a paixão não é ruim, não é uma coisa ruim. Agora, quando você coloca isso como prioridade da sua vida, você se afasta dos seus deveres para com o outro e para consigo mesmo e para com Deus. Então, aí vem a dor. E Lázaro tem uma comunicação, né? um rodapé no Evangelho, mas isso eu consegui somente no Evangelho que é editado pelo CELD. Fala assim, olha, o espírito Lázaro, ao usar a expressão o aguilhão da consciência, nos mostra como somos ajudados todas as vezes em que o nosso íntimo ressoa uma voz dando-nos a ideia de resistir ao mal, ou mostrando as nossas imperfeições. Nem sempre, porém, damos a essa voz, ou seja, a picada do aguilhão consciencial, a devida importância, esquecendo-nos de que a lei de Deus, o supremo código da consciência, está contida em nossa própria consciência, conforme os espíritos afirmam na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, esse aguilhão da consciência que diz Lázaro no Evangelho, na parte do dever, ele mostra para a gente que nós temos isso porque nós temos em nós as leis divinas. Nós nos afastamos, por isso vem a dor. Então, a dor é somente o efeito para que a gente possa retornar ao caminho reto. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente, a humanidade ainda está naquela aprendendo pela dor, né? Isso, Ela está não mesmo, consegue está aprender mesmo. pelo amor, mas É. está E aprendendo pela dor. precisamos ainda. A gente ainda está É. muito imperfeito, então dá um solavanco que aí a gente pá. Sabe Poucos como é vão que é? pelo amor, não é? Sim, tem que ser assim. É melhor do que não fazer nada. Eu acho melhor dar um solavanco e tomar vergonha na cara do que não fazer nada. Eu acho melhor. É, Para mim é melhor. essa coisa. Às vezes que eu tomei vergonha na cara, muitas delas valeram. Então, né? A gente acorda, puxa, o que eu estou fazendo? Ai, que vacilo, né? Né? É. Ué, vamos embora. Né? Então, então assim, entrega-se Deus aos filhos da criação inteira,
reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Quer dizer, é aquilo que nós Nós estamos falando sobre isso. Estou Deus, lá, que numa Deus boa. entrega, né? Deus nos entrega assim a todos, sem fazer distinção. Não, Né? Ele não faz distinção de ninguém, nós já falamos isso, todos são iguais para ele, não faz distinção. Ele dá as mesmas oportunidades a todos, né? A todos. Né? Quer dizer, as oportunidades estão ali para cada um fazer, né, a sua parte. Então, mas aí ele diz aqui, estimula-os, inclusive, né, através até dos aguilhões, de inspirações do seu anjo da guarda, aquelas coisas todas, né? é Mas tanta mesmo coisa, né? assim, né, existem, que ele fala, círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessa realidade gloriosa, né, e paralisam na marcha, dormindo no leito da ilusão. E é aí que entra os aguilhões, Exato. porque não é para nós, não podemos estar estagnados, dormindo na ilusão, vivendo na ilusão, não é? Porque aí a pessoa que vive nesse mundo de ilusão, como é que ela fica depois, né? Que ela desencarna e percebe que aquilo tudo que ela viveu, né? O desperdício que ela É teve, isso mesmo. por exemplo. Deitando em falsas ilusões, né? E aí se acomodando naquilo, como se fossem louros que você está acumulando, mas não tem louro de nada, né? E a pessoa se achando, estou bem, não está bem nada, né? Então, é um negócio complicado. A gente tem que estar de olho, e na gente, não é no outro, não, na gente, né? Exatamente. Deixa eu completar com uma questão que está no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta aqui na 920. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Porque, assim, quando a gente não quer fazer o que é devido, né? Como tarefa, né? Se a gente quer paralisar, né? Para não se esforçar, ele pergunta se o homem pode gozar de uma felicidade, né? Completa. E os espíritos dizem não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na Terra. Então, os males vão acontecer pela inércia, pelo deixa para depois. Né? Eu não quero me comprometer com nada. Então, a gente está mais ou menos pensando como a música, né? Deixa a vida me levar. Né? Então, isso a gente sabe que vai responder, porque a própria reencarnação, a gente conhece, estudando a doutrina espírita, que isso é uma bênção para que para que a gente possa voltar aqui, né, para que a gente possa o quê? Evoluir. Tanto que os espíritos disseram, é dada como prova ou expiação. Aí a gente tem toda uma programação reencarnatória, a gente viu isso quando a gente estudou Memórias de um Suicida, a gente sabe da história do Segismundo e outras tantas que tem aí nessa na parte dos espíritos, né, desses instrumentos que foram usados através desses médiuns, né, nessas psicografias. A gente aprende ali o quê? Que para você reencarnar existe uma trabalheira grande. Existe todo um instrumento ali usado, né, de verificação do que é possível fazer, os mentores que se predispõem a te ajudar, os espíritos que reencarnam para te conceber aqui, ou para trazer, ou para te ajudar na realização da obra. E aí a gente sai dessa linha do 10, do comprometimento. E aí a gente vai pensar o quê? Se a gente sai dessa
oportunidade bendita, a gente vai ter o quê? Diante da gente, esses aguilhões, para que a gente possa voltar de novo para o caminho, né? Porque existe uma programação a seguir. Sim, claro. Mas eu estava pensando aqui também na Julinha, na questão da ansiedade. Eu, por exemplo, por experiência própria, eu era uma pessoa, há muitos anos atrás, muito ansiosa para conseguir as coisas. E também aquilo me atrapalhava, e eu atrapalhava as pessoas que estavam à minha volta. Prejudiquei pessoas, não deliberadamente, mas acabei prejudicando por causa da minha ansiedade, que se tornava uma exigência em cima de mim e do outro. E eu entrei numa coisa mais devagar. É esse entrar numa coisa mais devagar que é difícil, que ao mesmo tempo você também tem que ir ponderando, tem que ter calma para as coisas, não pode ter, sabe? Que isso atrapalha você e o outro, e também calma demais. É complicado, é difícil, é difícil. Viver não é uma coisa simples, a gente tem que estar atento a muita coisa da gente, do outro, né? Dá trabalho, sim, mas também tem que ter cuidado com a ansiedade, sabe? Há coisas que eu fiz na minha vida que hoje não faria. Por causa da ansiedade, eu me atrapalhei, atrapalhei o outro também. Isso não foi legal, né? Então, ter também ponderação, né? Calma, vamos com calma, devagar com a louça, mas não parar de ir, né? E acertar esse passo não é uma coisa muito simples, não, né? É o caminhar com discernimento, porque É quando nós isso, conseguimos é, essa tranquilidade, porque a ansiedade é que a gente fica muito, não vive no nosso presente, né? A gente está lá na frente, pensando lá atrás e lá na frente, isso. nunca no aqui e agora. Quando nós nos colocamos no aqui e agora, a gente começa a agir com ponderação, é o momento que a gente consegue ouvir mais, se conectar mais com É, os nossos mentores, eles nos orientam para o bom caminho, para o é, caminho que nós temos que realmente seguir. Então, é preciso realmente ter encontrar esse equilíbrio, né, é, com a gente, do nosso momento de paz, tranquilidade. Não, a gente quer muita coisa, né? A gente quer muita coisa, muito tudo rápido, mas e não é assim que anda. E aí acaba não encontrando nada, não conseguindo fazer nada e não sabendo o que tem que fazer. Por quê? Porque não está conectado com a própria essência, né? Isso é com importante. exigência, né? Exigência, né? Então, a essência, a nossa essência, a essência divina, né, que aí nos faz entender realmente o nosso lado espiritual, que nós temos que realmente vivenciar aqui na Terra também, né? E eu ainda tive uma situação que meus dois filhos, né? Eu fiquei viúva. Uma estava com 10 anos, a outra estava completando 6, e eu tive que pegar e continuar a batalha, né? Cuidando dela. E elas são opostas, uma é devagar, falou-se a outra, e olha eu no meio daquilo, gente, não é brincadeira. Mas tudo bem, fiz o que eu pude, né? O que eu consegui fazer, né? É. As duas são opostas, ainda tinha isso. Eram lados meus também, né? Mas você tem que enfrentar, né? Do jeito que aguenta, né? É isso aí. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar, cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. É isso mesmo. Então, é É aquela isso assim, né? mesmo. São os mensageiros que eu tinha falado, são esses mensageiros divinos
que tem essa incumbência de nos, né, ficar Mas, nos alertando, nos acordando, nos tirando dessa inércia, não é? Porque até para e trazer, eu achei interessante, né? Ele fala que assim, que para não nos estacionarmos na sombra, né? Porque quando a gente para, né, a gente não. vive nas sombras e não está em busca da luz. Que a busca da luz, da iluminação, é o próprio caminho, é o caminho tortuoso, difícil, é o caminho que não é fácil para ninguém, é a porta estreita, digamos assim, né? E Deus, como ele diz, continua aqui dizendo, dá sempre essa oportunidade, tudo que a gente precisa para vencer esses obstáculos, essas circunstâncias, né, atribuladas da vida, não é? Ele só quer que a gente reconheça a sua presença em nós, né? Muitos esquecem de olhar para aqui, né? Que existe um Pai que está ali nos guiando, nos orientando. Muita pessoa nem acredita em Deus, sempre tem essas situações. E quando conseguem vencer os obstáculos, diz que é o acaso. Ou foi meu próprio esforço. Sim, foi, mas com certeza com teve muita e as pessoas ajuda. não reconhecem isso, né? Nós somos muito imperfeitos, a gente precisa de ajuda. E aí, de repente, aparece uma pessoa amiga na sua vida que começa a impulsionar, parece que veio do céu, mas não veio do céu realmente para ir te ajudando naquela hora, né? Ainda bem, porque se deixar muito só por nós é mais complicado. A imperfeição que eu sinto em mim é muito grande. A imperfeição. Quem precisa de ajuda, preciso mesmo de um anjinho que apareça, me sacode com amor, mas me sacode, precisa, né? Esses sacodes acontecem de muitas situações, não só através das pessoas, né? Às vezes da própria literatura, às vezes numa palestra que a gente ouve, né, pela internet, sempre olha, vem de muitas maneiras. De muitas É só a maneiras. gente estar assim, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entender essas situações que acontecem, está sempre batendo no nosso peito, às vezes, e a gente não percebe. Por isso que aí tem esses aguilhões para nos E a acordar. casa espírita é uma fonte muito rica dessas coisas, né? A casa espírita é uma fonte, né? Uma fonte. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Que não quer ver. Pelo menos a gente quer, né? A gente quer ver. Senão a gente não estava aqui, né? Elocubrando tudo isso. Né? Isso aí é o que você tinha falado, assim, quando a pessoa não está conectada com eu mesmo, consigo, ela não está vivendo o seu momento presente e olhando para si. Então não consegue ouvir nada. Não entende nada, não se alinha com nada, porque ela não está vivenciando o momento ali. Ela está ali, mas está lá pensando não sei aonde, pensando lá atrás, entendeu? Aí isso é difícil. Então tem que ter né? Tem que dar essas espetadas, né? Às vezes uma puxada de tapete. Também. Só fala, né? Para dar um despertar, o que a gente tem que levar, né? Fala, poxa, minha vida é tão sofrida. Às vezes eu me pergunto assim, né? O que eu tenho que fazer? Eu ainda estou procurando também assim, entender muita coisa, né? Do nosso caminho, qual é o propósito, minha missão, que seja. Eu não tenho grandes missões, mas eu tenho minha missãozinha. Claro que nós temos, né? Eu tenho que entender. Por que às vezes acontecem coisas repetidamente na nossa vida? É isso mesmo. Faltou, é isso ainda. Não entendeu as aguilhoadas. Está igual o Paulo, levando os aguilhões, que a Júlia falou, nas situações, e não aprendeu. Aí, na hora que chega, né, vem aquela luz que o cega, é o que faz ele enxergar de fato. Selma, quando eu pesquisei também sobre os aguilhões, né, o recalcitrar, e aí eu não vi como se fosse assim eu vi o aguilhão como um estímulo, né? Um dos significados do
de Aguilhão é o estímulo. E eu, como creio num Deus bom e justo, né, eu não creio que os aguilhões sejam para sofrer, né, Não, sejam para você ter Não, não, não é. um momento de sofrimento ou de dor, mas sim de aprendizado, né, sim, porque nós temos, né, a gente tem todo caminhar e a todo momento Deus, Jesus, né, os anjos guardiões nos mostra, né, o caminho, e muitas das vezes nós somos teimosos, né, e rebeldes, e não vemos, né, esse pontinho de luz que está direcionado para a gente, e a gente, com a nossa rebeldia, não consegue enxergar. e aí Mas que eu vem o vejo isso como um sofrimento. estímulo, o aguilhão como um estímulo, e Sim, sim. não como dor. É para dar o despertar, ó. Vamos sair daí, tá parada, aí dá É. aquelas espetadinhas. Às vezes é uma coisa que Mexa-se, incomoda, mexa-se. mas sabe qual é o incômodo? O propósito do aguilhão não é realmente isso aí, é o estímulo. Mas por que qual é o incômodo? Porque você não quer sair daquela situação tranquila, que está assim, favorável, está suave, né? Como fala. Então, isso incomoda. Então, tem que ser alguma coisa que incomoda um pouquinho para te fazer sair. É igual você estar deitado numa cama com um carocinho de feijão lá, aquele carocinho que te incomoda na cama, que faz você levantar, senão você vai querer ficar deitado lá bonitinho e tal. E você tem que levantar. Você tem que sair daquela situação cômoda, não é? Então, é para isso que serve o aguilhão. Ele tem que te estimular a caminhar, a seguir. Aí pode te dar muitas situações boas para te incentivar, mas tem aqueles que são resistentes. Aí é onde incomoda. É o que às vezes causa um pouquinho de dor, de sofrimento, porque é o resistente. Aí incomoda, porque não quer, Pois teimoso, é, entendeu? pois é. Essa Aí, consciência acaba nos chamando, Exatamente. né, Selma? E aí exatamente. e as decepções vão se repetindo, e a É, pessoa ali insistindo em continuar aquilo, e a decepção vindo, a decepção. Aí tem que parar para pensar. Realmente tem que parar, exatamente. né? E foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele teve que, quando Jesus falou, por que me persegue? Eu disse, peraí, não chega, não. Como se Jesus chega, por que não chega? Né? E ele se tocou, né? A nossa consciência acaba nos colocando de volta no caminho, né? Isso, Porque a gente acaba, né? Quando a gente pensa assim, reflete, né, com o coração, a gente vê que a gente está seguindo um caminho diferente do que a gente deveria. E Ana, Jesus queria apenas que deixasse ele sossegado, só isso. Jesus não estava lá entrando nos palácios dos reis, aprontando, não estava fazendo nada disso, estava conversando com quem gostava de conversar com ele, pronto. Né? Enfim, então, eu vou passar eu vou colocar uma frase aqui do Emmanuel, que está lá no Fonte Viva, falando sobre essa dor, porque a gente não pode confundir esse aguilhão com dor porque Deus é mau, porque, né, a gente não. isso tem que ficar bem claro no É, estudo. tá. Então, o Emmanuel traz para a gente assim, ó, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, quando chega esse aguilhão para que nos tire da inércia, do comodismo, de uma situação em que a gente não deve mais recalcitrar, ou seja, continuar contra uma coisa que vai nos ajudar, essa tal luta da sublimação, aí sim a gente vai sentir esse incômodo. Aí me lembrei de uma passagem que eu escutei, se eu não me engano, foi numa palestra do Haroldo, que um moço foi abastecer o carro e aí ele viu um cachorro uivando, sabe? Deitado numa cama de prego. Eu estava lembrando isso aqui agora, quase que eu falei. E aí o moço ficou ali durante aquele período que ficou abastecendo o carro, ele viu aquele cachorro ali uivando, deitado em cima de vários pregos. Aí ele já não, antes dele ir embora, ele falou: não, eu vou ter que perguntar por que é né? Coisa estranha.
Aí chegou lá para o dono do posto e falou, mas o senhor não está vendo aí esse cachorro deitado nessa cama de prego, uivando? Por que ele não sai? Aí o moço disse, porque a dor que ele está sentindo, estando deitado, não está além da possibilidade dele suportar. A hora que ele não conseguir mais suportar, ele vai levantar. Então, isso acontece com a gente. E tá cômodo para ele sentir aquele incômodo dos pregos, mas não o suficiente para fazer com que ele se levante. E assim somos nós, nas nossas inércias, nas nossas paralisações. Porque ninguém veio aqui a passeio. Agora, tem momentos na vida que a gente quer sair dos nossos deveres, dos nossos compromissos assumidos. Aí vem essa dor, esse incômodo, que vai fazer com que realmente a gente se levante e siga. Né? Então, mais à frente a gente vai ler mais alguma coisa, mas por agora é só. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta. São aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Então, aí, o que acontece, não é? Esse programa, né, vamos dizer, o programa que Jesus criou, como ele é o nosso governador planetário, ele já colocou as coisas assim de uma forma justamente para fazer as pessoas não viverem na estagnação. Então, ela criou foi se criado essas diferenças, né? O pobre, o rico, o feio, o bonito, né? Aquele que sofre, o que consegue, né, vencer mais as lutas e tudo. Para quê? Justamente com essas diferenças, elas servirem, né, para as pessoas saírem daquele comodismo. Até que, assim, ou que sirva de exemplo, você olhar o outro e ver que você tem uma capacidade melhor, pode superar aquilo, ou que aquilo não é motivo para que você, o que está acontecendo com você sirva para ficar parado quando tem outras pessoas em situações piores. Quer dizer, tem muitas formas de se colocar na vida, a gente vê, a gente sabe, né? Está sempre aí, tem muitos exemplos aí para. Se a gente fosse enumerar, né? Não ia sair aqui hoje, né? Então, tem muito, justamente para isso, para sairmos dessa inércia, dessa situação de comodismo. Imagina se todo mundo fosse bonito e rico, sem ter o esforço, como o Vitor falou, vai chegar aqui, ó, vocês não precisam fazer mais nada. Qual a motivação que segue para a gente viver? Para prosperar? E aí entra também a parte kármica de cada um, né? Um tem dificuldades nos relacionamentos, outras na área financeira, a outra enfim, de N maneiras, né? Porque aí entra também o karma individual de cada um. Tipo assim, não passou naquela matéria, então vai voltar para resolver de novo. Isso. Por isso, diferença de sem pessoa revolta. para pessoa. Exatamente, sem revolta, principalmente isso, né? Porque tem as dificuldades, não consegue superar aquilo, porque às vezes há necessidade de você estar vivendo aquilo, mas é viver de uma forma saudável, continuando a viver mesmo diante das dificuldades, para que a gente possa vencer esses obstáculos. Não assim, eu sou pobre, mas eu tenho que vencer, eu tenho que ficar rico a todo custo. Não vai conseguir. Aí você deixa de viver. O que você tem que viver é porque você está buscando uma coisa, aí no caso, é a ilusão. É a ilusão. Né? Exatamente. Aquele que consegue também ter dinheiro e vive fazendo plástica para ficar num modelo que não é o dela, que ela foi criada daquela forma, quer dizer, é outra ilusão. Né? Tem muitas formas. Então, aí ele fala, essa dificuldade é justamente simbolizando para que a gente tenha esse ensejo, né? Que ele fala de algo melhor,
Uma coisa Uhum. mais abençoada. Quer falar mesmo? Isso me lembrou, assim, esse negócio que você falou, né? Vai tentar e não vai conseguir. E olha, às vezes consegue, sabia? E aí que a vida da pessoa vira uma desgraça mesmo. Exato, é Porque isso a aí. pessoa, às vezes a pessoa insiste tanto, né? Como ele bota ali, recalcitra contra o aguilhão de tal forma que eu acho que tem horas que a gente consegue quebrar o aguilhão. Só que aí, Exatamente. aí vem uma dor muito maior, Muito maior, que é muito a maior. consequência realmente da rebeldia, Exatamente. porque E aí, a gente recalcitra o aguilhão que estava ali para nos poupar, para nos guiar, para nos facilitar, e aí vem a bomba atômica mesmo. exatamente. Aí, né, não aprendeu ali, vai Não, sofrer as não. consequências, né? Então, na verdade, às vezes a gente acaba conseguindo. E esse é que é o risco. Eu Pois sempre é, falo assim, cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. isso. Verdade. E Então, aí, peça com consciência, né? Com muita e, sabedoria. Tá? e aí eu me lembro, de repente, uma atitude que o Cristo tinha diante da coisa muito difícil, é humildade e simplicidade, que acalmam a gente. Quando a gente consegue entrar, respira fundo e vai à montanha devagar, vai como pode, porque isso que ele ensinou é fundamental. Muita gente chega até a um suicídio psicológico por causa dessa coisa de, né? E onde falta simplicidade e humildade. Olha, está difícil, eu estou fazendo o que eu posso, o que eu não posso, eu não vou fazer. Aí eu me lembrei dele na cruz, olhando assim e deixando a coisa correr, né? Como se fosse assim, nada a ver eu me meter nisso, não, nada a ver, né? E não se meteu, né? E está aí numa boa, isso aqui, né? É. Alguém mais? Então, se o espírito da grandeza de Paulo, não é isso aqui? Se um Analisa a tua vida. Esse já foi, já. Se Se o o não, espírito analisa, eu falei, analisar a vida dos aguilhões, para que não te volte contra eles. Não foi? Temos Falei? foi. É a última frase agora para acabar. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, quer dizer, não podia ser desobediente ou resistente, não é? Imagina o que se pedirá do nosso esforço, né? Nós que somos tão ou mais devedores até, não é? Precisamos muito ainda progredir e evoluir, porque Paulo foi cobrado, foi várias vezes, porque ele já tinha um compromisso, né, com Jesus e Jesus precisava dele ali, né, para levar o evangelho. Então ele foi no extremo, né? Mas então, Paulo que era Paulo, com todo aquele, né, aquela crença dele do cristianismo, mesmo equivocado, procurava fazer o certo. E a gente está sempre fazendo errado, né? Ele foi cobrado, né? Foi recalcitrado, deu aquele impulsionamento, né? Para que ele fizesse o certo. Imagina nós, por isso que aí fala assim, mas poxa, por que a gente traz tanto sofrimento para a vida? Porque tanta coisa acontece errado, porque nós somos teimosos, estamos sempre procurando fugir do nosso caminho, né? Que nos é incitado a seguir. Então, acabamos sempre passando por problemas muito maiores até na nossa existência por conta da nossa rebeldia, da própria rebeldia do ser humano. Mas, então, sabendo que não tem Deus, não há privilégios para ninguém, nós também vamos passar por isso. Nós também estamos sempre, né, tendo esses aguilhões para nos incitar a seguir à frente, né, nos estimular ao caminho. E, às vezes,
existe o sofrimento, por quê? Porque insistimos em mudar, insistimos em não fazer aquilo que nos é destinado a fazer, né? Ou ficar parado ou mudar o que não era o caminho quando não era para se mudar. E aí é onde vem os sofrimentos, né? Que não era para ter tanto sofrimento assim. Nós já éramos para ter passado dessa fase. Dentro da pesquisa que eu estava fazendo, diz assim, que nós estamos falando de Atos, né? Qual Isso. a principal mensagem de Atos? Esse livro de Atos diz que o poder de Deus que renovará todas as coisas, que é o poder de Deus que renovará todas as coisas. É o Sim. que sintetiza esse livro de Atos. É. Legal. Que é exatamente isso. É renovação. Para o próprio ser humano sair dessa Sim. conchinha que ele quer viver, né? Que atrasa muito o seu progresso. Nós estamos muito atrasados no nosso progresso. Tem gente bem pior, né? Bom, isso consola. Estamos muito atrasados. Isso consola. Alguém mais quer falar, Julinha? Abre. Primeiro eu quero, logo no início do texto, eu falei do irmão da Abigail, né, que era o Estevão, né, que ele tinha um outro nome. Eu não sei se eu falei o nome certo, é Gesiel, tá? Não, que eu falei o nome, mas eu não lembro se eu falei o certo, então é Gesiel. Falou, Ezequiel. Então, o que a gente vai tirar aí dessa última frase, né, de Paulo? Porque, assim, a gente sabe que Paulo era um vaso escolhido. Quando a gente escuta essa frase, né, que Paulo era um vaso escolhido, ele era escolhido por várias razões. Primeiro, era um espírito de escola, já com uma condição evolutiva muito grande. A gente sabe que todo esse trabalho que Paulo fez, dessa transformação, ele se agigantou. Tanto que quando ele retorna para a pátria espiritual, ele é recebido pelo Cristo. E o que o Cristo diz na hora que ele vê o Cristo? O Cristo fala para ele assim: vem, Paulo, ser feliz. Por quê? Porque ele tinha cumprido o que foi proposto para ele. Agora, o que a gente pensa aqui a respeito dessa transformação que também é para nós? Porque eu digo, quando a gente lê Atos, a gente vai ver as cartas de Paulo, a gente vai ver esses grandes mensageiros, né? Esses grandes apóstolos, esses grandes espíritos que vieram trazer uma mensagem, a gente vê o tanto que eles fizeram. Mas e nós? O que nós podemos fazer dentro da nosso quadro evolutivo, das nossas condições, como a Selma falou, das nossas missões, porque todos nós temos missões. Não somos esse vaso escolhido como Paulo, na sua grande missão, mas nós somos missionários também aqui. Então, tem uma frase que eu tirei de um estudo que eu achei bem pertinente trazer isso. Se a gente não se transforma internamente, a gente só adquire, sabe o quê? Méritos. Méritos por ter ajudado o outro. Mas não transformou a gente para que a gente possa iluminar a nossa luz, brilhar a nossa luz. Essa transformação tem que ser íntima. Por isso Cristo disse, brilha a vossa luz. Porque cada um vai fazer algo dentro do seu raio de ação. O Cristo não vai cobrar grandes maravilhas de quem ele sabe que não tem condição de dar. Até porque uma reencarnação, uma vida aqui, é muito pouco. A gente sabe que não vamos dar grandes saltos evolutivos, até porque a evolução nem dá esses saltos. Agora, o que a gente pode fazer no nosso raio de ação, que a gente possa colocar mãos à obra. Aí, quando a gente vai... Eu vou trazer uma frase de Leon Denis. Não podia deixar Leon Denis de fora. Nesse livro aqui, O Problema do Ser e do Destino, ele tem um capítulo que ele fala somente da dor.
Então, eu vou trazer só para a gente pensar a respeito, porque esses aguilhões fazem essa dor em nós, para que a gente possa levantar e seguir. Como Paulo não caiu lá na estrada de Damasco, ele se levantou e perguntou: o que queres que eu faça? Né? Então, assim, nós também podemos, dentro das nossas estradas de Damasco, a gente se levantar quando muitas das vezes nós caímos por conta da nossa própria rebeldia. Isso. E a gente possa realmente, de fato, levantar e trabalhar. Porque é isso que o Cristo espera de nós, mãos que trabalhem. Trabalhem primeiro a nossa transformação íntima, porque senão seremos mendigos com um prato de ouro na mão, que não vai servir para nada. Então, a gente tem que primeiro transformar a nós, para que a gente possa também ajudar o outro. Aí, Leon Denis diz para a gente assim, ó, a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto seu pensamento e seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provêm de agirmos no sentido oposto à corrente divina. Então, enquanto estivermos no lado oposto do que Deus quer de nós, vamos ter dor. E isso vai ser por conta da nossa rebeldia. Não porque Deus é injusto. Porque a todos, como Selminha disse, a todos ele dá as mesmas condições. Agora, se um vem numa pobreza, outro vem na riqueza, um vem feio, outro vem bonito, isso é a programação reencarnatória. Então, é dado a oportunidade para refazermos o caminho. E isso é a misericórdia de Deus atuando em cada criatura sua. E os caminhos são todos diferentes, né? Cada um tem o seu, né? Isso aí, pessoal. Estamos na hora. Ai, foi tão lindo, tão bonito. Muito bom, muito né? bom, O muito estudo é bom. sempre Muito, mas é muito trazendo bom. muito conhecimento. Esses estudos ajudam muito, são muito bons. E semana que vem é a Julinha. Então, convido a Julinha a fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Selma pelo estudo da noite de hoje, agradecendo a presença de todos, que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com seus familiares, com seus amigos, com seus amores e com seus inimigos, porque Jesus mandou amar os inimigos e não tem prova de amor melhor do que compartilhar esse vídeo aqui. É uma prova de amor para os seus inimigos. Isso, muito que eu tenho bom. certeza que aqui ninguém tem. Então, Julinha, por favor, pode fazer a nossa prece de encerramento. Vamos unir nesse momento os nossos melhores sentimentos, os melhores pensamentos em direção ao Cristo, a esse mestre, a esse amigo de todas as horas, a esses benfeitores espirituais, Emmanuel, que nos ajuda a interpretar esses ensinamentos, trazendo eles para a nossa vida diária, para que possamos, da melhor maneira possível, trazer isso como meta para a nossa existência. E assim, gratos por esse instante, nós agradecemos a Jesus, a Maria, a Paulo de Tarso, que nós falamos tanto desse espírito tão elevado, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado o estudo da noite, mas te agradecendo por essa grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Está muito bem. Graças a Deus, pessoal. Excelente semana. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Um abraço, um beijinho para todos. Glaucinha afilhada. Boa noite, beijinho boa para os noite. meus afilhados também. Meu afilhado aí, o Vitor. Fiquem na paz. Um abração para todos. Vamos lá. Boa noite.